Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 15 ao 17. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, por gentileza, para que nós possamos honrar a palavra de Deus. Primeira carta de João, lá no finalzinho, não é o Evangelho de João, a primeira carta de João, lá na frente. Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nos reunimos aqui, Senhor, hoje neste prédio, e tornamos deste prédio a tua igreja, porque onde 2 ou 3 estão reunidos, lá tu estás e lá está a tua igreja. Assim como sabemos que quando sairmos desse prédio, a igreja sairá deste prédio nesta manhã. Portanto, Deus, estamos aqui neste momento de solenidade, onde a tua igreja reunida pela ação do Espírito Santo e o poder da tua palavra. E neste lugar, neste momento, neste instante, enquanto a tua palavra for pregada, que tu tenhas a primazia e a total liberdade no nosso coração e nos nossos pensamentos, para que saiamos daqui hoje, Senhor, e esse sim é o nosso desejo, que saiamos daqui um pouco mais parecidos contigo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. E o tema da mensagem hoje é o amor que Deus detesta. O amor que Deus detesta. Deus é capaz de detestar? Sim. Tanto é que João vai nos ensinar e nos lembrar: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João tem uma maneira peculiar de escrever, principalmente nessas cartas, diferente de Paulo, diferente de Pedro. João escreve dando voltas. Ele fala um pouco de uma coisa, daqui a pouco ele fala de outra, aí ele volta a falar da mesma coisa de novo, daqui a pouco ele volta a falar da outra coisa. E é importante a gente perceber, quando a gente vai ler a carta específica de alguém da palavra, ou seja qual for o livro bíblico que nós estaremos lendo, é importante a gente entender que tipo de leitura a gente vai estar fazendo, para que a gente possa entender, porque senão vai causar mais confusão do que bênção na nossa vida. E é importante que a gente aprenda não somente a ler a palavra de Deus, mas a estudar a palavra de Deus, amém? Que nós nos tornemos cada dia, cada vez mais estudiosos da palavra de Deus, nos debruçando não só para aquela leitura da sorte. Sabe a leitura da sorte? É aquela leitura que você lê para pegar alguma coisa boa para você. Não, a Bíblia não foi feita para isso, ela foi feita para ser compreendida, porque quanto mais nós compreendemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos Deus, amém? Então, dentre tantas coisas que João vem falando, vai e volta, ele chega no momento e ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. De maneira muito radical. E essa radicalidade de João na sua primeira carta é constante em todos os assuntos que ele trata. Só há algo mais radical do que essa radicalidade de João quando fala a respeito do amor ao mundo, é quando o próprio Tiago vai escrever na sua carta, e ele vai dizer no capítulo 4, versículo 4: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Tiago
não somente fala desse contraste de amar a Deus e amar ao mundo, se fazer amigo do mundo e inimigo de Deus, ou amigo de Deus e inimigo do mundo, como ele fala de uma traição, ao ponto de dizer que aqueles que amam o mundo são adúlteros, estão traindo uma aliança de casamento, estão rompendo um laço, um enlace. João quer chamar a nossa atenção aqui de maneira muito intensa. A palavra tem dias que precisa chacoalhar a gente do lugar onde nós estamos. A palavra, meus irmãos, tem dia que precisa nos tirar de nós mesmos, para que a gente possa finalmente ouvir a Deus com clareza e delicadeza. Deus sussurra, o diabo grita, mas tem hora que nós precisamos gritar para nós mesmos, para que possamos ouvir os sussurros de Deus. E João grita conosco, grita com intensidade, não amem o mundo nem o que nele há. Mas uma boa pergunta cabe aqui: que mundo é esse que João está falando? Porque nós sabemos que na criatura, ou na criação, nas criaturas, nos seres que têm fôlego, na criação, está ali a manifestação do poder de Deus, a manifestação da sua bondade, a manifestação da sua alegria, a manifestação daquilo que tudo ele faz por amor a nós. Quando ele faz uma flor brotar, quando o sol nasce mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e a terra não sai da sua rotação, do seu eixo central, para que tudo aquilo que gera vida continue gerando vida, para que quando nós olhemos para a natureza, nós possamos contemplar a criação de Deus e consequentemente contemplar o Criador. É fato que não é este mundo ou esta porção do mundo que João está falando, porque ele seria contraditório a todo o resto da palavra de Deus se ele estivesse pedindo para a gente odiar até as flores desse mundo. Mas João está gritando conosco nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo, para que nós venhamos a odiar não o mundo, a matéria que Deus criou, porque viu Deus que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Mas João está gritando conosco contra o mundanismo, contra os principados e as potestades do mal, contra a distorção e o príncipe deste mundo, que é o próprio Satanás. O mundo tinha um plano original, lá em Gênesis capítulo 1 e 2 nós vemos isso. Mas no capítulo 3 nós percebemos que há uma grande distorção, quando o pecado entra no mundo e tudo se distorce, tudo sai de um plano original, diante da soberania de Deus, para um plano de redenção para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que no mundo há o mundanismo. E este mundanismo é quando o príncipe deste mundo, Satanás, colocou já as suas rédeas nele, colocou já as suas maneiras de conduzir nele, e eu e você somos por ele engodado ao longo da nossa jornada aqui na terra. Porque até mesmo quando João vai dizer no versículo 16, ele diz tudo que há no mundo, e ele fala de três coisas. Aqui ele fala da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e da ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. Sabe o que é cobiça, meus irmãos? A cobiça, ela é um desejo distorcido. É um desejo que se torna proibido por Deus. É uma distorção de um desejo legítimo.
Deus colocou no nosso coração desejos. Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança, assim como há uma personalidade em Deus, com desejos, com vontades, Ele colocou isso para nós também. Nossa, irmãos, é impressionante o quanto eu estou pregando da escola bíblica dominical. É impressionante quanto cada vez mais nós vamos aprendendo os fundamentos da fé, cada vez mais o nosso discurso vai se transformando. E eu quero fazer uma pausa aqui só para dizer para você, faça escola bíblica dominical em nome de Jesus. Amém? Mas a cobiça, ela é uma distorção de um desejo legítimo. Deus colocou na sua personalidade, em nós, desejos que não são malignos em si mesmos. Não há problema nenhum em vivermos suprindo as nossas realidades, como por exemplo um casamento abençoado. Quantos aqui trabalham por um casamento abençoado? Você que está casado, levante a mão aí, né? Não é bom demais? Irmãos, é bom demais ter o seu melhor amigo, a sua melhor amiga do seu lado, ter relação íntima. Quando Deus aprova da maneira correta, não é maravilhoso? É maravilhoso. Amém? Isso, aleluia, glória a Deus, é maravilhoso. Ô irmãos, isso, eu sei que está frio, mas né, tem sangue aí, correndo nas suas veias, né? Aproveite a oportunidade para glorificar e dar uma apertadinha na mão do teu cônjuge aí, né? Hashtag fica a dica da tarde. Vamos parar por aqui porque não é conferência de casais, né? Sabe, não há nada de errado em nós desejarmos um casamento abençoado. Isso foi Deus quem colocou dentro de nós. É um desejo que quando ele se cumpre da maneira agradável a Deus, é bênção. É bênção. Não há nada de errado em você desejar uma comida bem temperada para você almoçar. Não é gostoso demais, meu irmão? Quando você refoga aquele alho com aquela cebola, não é? Aquele cheiro celestial que sai daquela panela. Não é bom demais? Né? Eu tenho uma história que a Ju, quando estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, ela não sabia como que era alho em inglês, ela sabia só cebola. E ela chegou para um americano e falou, the brother, o irmão. Porque quando você coloca, tem alguma coisa mágica que acontece quando você põe cebola e alho naquela frigideira, não é verdade? É bom demais. É gostoso, não tem nada de errado a gente gostar dessas coisas. Não tem nada de errado a gente desejar fazer um prato especial. Não tem nada de errado em a gente querer comer uma comida com tempero, sentir saudades daquele frango com quiabo, né? Sentir saudades daquele churrasco, daquela coisa gostosa que de tempo em tempo a gente consegue preparar, fazer. Você querer ter uma casa bonita, ter os teus móveis bem arrumados, né? Organizado, limpo, bonitinho. Aquela coisa gostosa que você entra na tua casa, você acende aquela lâmpada, liga aquele abajur, dá aquele ambience, ó, coisa bonita, né? Dá aquele ambiente assim, naquele lugar, você nem sabe explicar direito, mas é como que se fosse ali, aquela coisa aconchegante da tua casa, da tua sala, do teu quarto. É gostoso, isso faz bem. O Senhor não está dizendo para nós que estas coisas são parte de um mundanismo que Ele está querendo tirar do nosso coração. Isso é bom. Um tempo de lazer, com bons amigos, uma conversa, um café moído na hora. Olha aí. Tem gente mais empolgada com café do que com a intimidade do casamento, né? Talvez é porque seja solteiro, não sei. Mas, né, é bom, essas coisas fazem bem, queridos. Isso tudo faz bem. João não está dizendo, olha, vocês agora precisam ser monges, vocês precisam ir para um monastério, vocês precisam assumir uma identidade de eremita, viver como na era paleolítica, como homens das pedras, e viver daquele jeito, né? Não é isso. O problema é que esses desejos, eles entram numa esfera de tentação, que eles são modificados e começam então a entrar numa espécie de modalidade que desagrada a Deus. Em cada uma dessas coisas que eu citei,
é possível ir para o lugar do pecado com elas. Em cada uma dessas coisas que eu citei que nos fazem bem, que são boas e agradáveis ao Senhor, nós podemos entrar numa modalidade em que, quando isso é distorcido e se torna anômalo, uma anomalia, isso então vai desagradar ao Senhor. E é este mundanismo que João está combatendo com unhas e dentes. É quando que aquilo que Deus projetou e como Ele projetou não é mais suficiente para a nossa alma, que não se satisfaz em Deus, e agora, tendo que correr atrás de coisas diferenciadas e sendo criativos para o mal, que é o que a palavra diz para nós, começamos então a distorcer aquilo que Deus criou de uma forma para fazermos de outras formas. De outras formas. E aqui entramos então numa esfera das tentações. O que é a cobiça da carne? É que toda satisfação imprópria que é gerada de um desejo natural. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz assim para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Na Almeida Revista Atualizada vai dizer isso: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Sabe o que isso diz para nós? Isso diz para nós que quando nós nos convertemos para Jesus, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos convertemos por inteiro. Não é só a nossa espiritualidade, não é só uma parcela de nós, mas nós entregamos ao Senhor todos os nossos desejos, tudo aquilo que nós somos, para que Ele seja o Senhor e o Salvador do nosso inteiro, de tudo que somos. Porque se nós achamos que o nosso corpo está em franca decomposição e ele é desnecessário no processo de nos aproximarmos a Deus, nós viveremos uma crença chamada na palavra de Deus como gnosticismo, que explica um dualismo, onde o corpo não merece a atenção da santidade, mas só a alma. E aí sabe o que acontece? A gente não vive a santificação plena e a gente começa a fazer distinção. Quando eu estou em adoração ao Senhor, o meu espírito e a minha alma exultam, mas quando eu estou no mundo, o meu corpo, ele é escravo do pecado. E é o que o povo vai chamar isso de duas caras, falsidade. Quando nós... Hipocrisia. Jesus vai chamar os fariseus de hipócritas, porque eles pregavam uma coisa e viviam de outro jeito. Confessavam a Deus com suas bocas, mas seus corações estavam longe das suas práticas. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, olha só aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apelo é para que a gente viva aquilo que o Senhor nos presenteou de maneira agradável a Ele. Você quer viver a tua vida íntima, agradável ao Senhor? Viva com seu cônjuge. Se limite a Ele. Se desfaça da pornografia, dos vídeos, das imagens. Se desfaça das tentações. Se desfaça. Volte para o caminho do qual Ele projetou. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, tornar-se-ão uma só carne. É assim que Deus mandou que fosse. E neste lugar a bênção de Deus. Neste lugar a vida de Deus. Neste lugar a alegria de Deus. Sem as anomalias deste mundo. Assim como quando nós não sabemos dar ritmo à vida,
a hora de descansar, a hora de trabalhar, e somos conduzidos pela preguiça, ou deixamos de assumir as nossas responsabilidades. Não é? O nosso corpo precisa de santificação, queridos. O nosso corpo precisa de santidade, assim como a nossa mente. Como nós vivemos a nossa vida prática, é aquilo que nós estamos evidenciando a Deus de que nós o amamos. Quando deixamos o mundanismo, quando abandonamos as coisas que este mundo distorceu daquilo que era bom ao Senhor. É bom cuidar do corpo? É importante cuidar do corpo? Sim. Exercício físico é bom? É. Eu tenho um quintal que é uma academia lá em casa. Estou terminando a oficina, daqui a pouco eu vou para o gazebo, depois do gazebo eu vou para o pergolado, do pergolado eu vou... E aí é uma academia. É importante a gente estar se alimentando bem? Sim. Agora, isso tudo é agradável ao Senhor e nos faz bem, mas quando nós passamos da linha, nós vamos para aquele negócio que se chama de corpolatria. A idolatria do corpo. A sedução das aparências. É o que o mundo nos promove. Não é mais bonito uma mulher envelhecer naturalmente. Agora ela tem que ser preenchida como um balão de gás hélio. Marido do meu coração, valorize os pés de galinha da tua mulher. Valorize as rugas da tua mulher. Valorize essas coisas, sabe por quê? Porque foi por amor a você que ela envelheceu a vida dela. Mulheres, não entrem nesse jogo medíocre de ficarem se comparando umas com as outras. Como que se fosse a Cinderela querendo ser a mais bela de todas. Sejamos equilibrados em todas as coisas. Busquemos aquilo que o Senhor se satisfaz e nos satisfaçamos nele, por saber que Ele está satisfeito. Se Deus está satisfeito, nós também devemos estar. Quando nós não estamos, ainda que Deus esteja, tem alguma coisa errada nisso. E é importante a gente parar para pensar nisso. Esse é um mundanismo que está querendo nos corroer de todos os cantos. De todos os cantos. De todas as beiradas. Comer um arroz bem temperado não é gostoso? Sim ou não? Não é? Mas quando nós comemos mais do que nós precisamos, distorceu. A Bíblia vai chamar de gula. Não é verdade? Quanto é que nós precisamos? É o que sustenta o nosso estômago ou o que enche a nossa boca? Então são coisas das quais nós precisamos constantemente ser lembrados. E a palavra de Deus quer nos lembrar nessa manhã a respeito disso, sabe? Essas distorções desses desejos naturais. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Agimos com o nosso corpo como se ele ainda fosse nosso, satisfazendo ele com todos os prazeres, moldando ele da forma em que a gente deseja, sem perguntar para o dono do nosso corpo se ele está se agradando disso ou não. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Na pessoa de Deus, o Espírito Santo. A pastora Ju trouxe a aula essa manhã e a manhã passada, de domingo, na escola bíblica
dominical sobre a pessoa do Espírito Santo. Você ser a habitação de Deus é algo precioso demais. E não podemos nos esquecer jamais disso, quando nós olhamos e tentamos lutar contra a cobiça da carne. O nosso corpo não é mais nosso corpo. É corpo de Deus e regras dele. Não é meu corpo e minhas regras, é corpo de Deus e regras de Deus. Entende? Isso precisa mexer com a gente. Isso precisa nos colocar num lugar de reflexão. Isso precisa nos fazer questionar onde nós estamos gastando os nossos esforços. O que nós temos feito com esta dádiva de Deus que é a vida. Porque quando o Senhor nos chamar, quando nós nos encontrarmos com Ele nos ares, quando o mar devolver os seus mortos, lá receberemos um corpo glorificado. É um mistério, irmãos, nós não conseguimos explicar isso. Sabemos que as pessoas morrem das mais diversificadas maneiras. Pessoas são enterradas, outros são cremados, outros são picados em pedaços com explosões, outros são no mar, outros são no meio do ar, outros são na terra. Nós não sabemos como esse mistério se dará, mas fato é que há uma promessa em que nós viveremos o nosso corpo de maneira glorificada. E lá tudo será perfeito. Amém? Mas, sabe, é bom a gente às vezes ter uma rodinha do corpo meio fora do eixo, do prumo, às vezes uma perna um pouquinho menor do que a outra, às vezes nenhuma, às vezes um dedo que ficou um pedaço na serra-fita quando trabalhava numa fábrica de móveis. Quantos são os casos aqui nessa cidade, não é verdade? Para nós nos lembrarmos que aquilo que é perfeito está diante de nós. Aquilo que é perfeito está diante de nós, não é para aqui, não é para agora. Sabe, até as moças mais novinhas que estão, desfilando nas passarelas das calçadas, um dia elas envelhecerão. Um dia alguma coisa pode acontecer que aquela perfeição que você olhou para si e achou que era o tudo para você, aquilo talvez sofra alterações, e certamente sofrerá alterações ao longo do tempo. E você precisará focar em fazer de Deus o teu tudo. Então, antes que isso aconteça, com cada um de nós, em cada um dos contextos, que possamos fazer de Deus o nosso tudo. Não no corpo, não naquilo que a gente conquista, não nas coisas que a gente tem, não do jeito que a gente faz a nossa selfie, né? Que nós possamos dizer não para essa cobiça da carne. Quantos crentes corajosos nós temos aqui hoje, que são capazes de dizer não para essa cobiça da carne hoje. Livre-se dessa prisão. Livre-se dessa prisão. Você sabia que o jejum nada mais é do que isso? É você dizer não para a tua carne. É você dizer, eu vou dar um tempo. É como se você tivesse um tete a tete com teu próprio corpo, com a tua própria carne. Falou, estômago, é o seguinte, você vai ficar vazio mesmo. E de propósito. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para você, quero dizer para todos os órgãos que diz respeito à questão da alimentação, que quem manda aqui é o Espírito Santo. Quem manda aqui é Deus. Deus é poderoso, Deus é soberano. Sabe aquele alho com aquela cebola, The Brothers, naquela panela? Você vai ficar um tempo sem experimentar. Pode ser que você tenha até que cozinhar para os teus filhos, né? Olha a tentação aí, né? Mas você vai ficar sem, sabe por quê? Porque eu quero deixar bem claro seu corpo, né? Você dizendo para o teu corpo, seu corpo, que quem manda aqui é Deus. É Deus. Se prive de propósito de algumas coisas de tempo em tempo. Isso faz um bem maravilhoso para você. Faça isso.
Que nós possamos viver uma vida cheios do Espírito Santo, onde o prazer na pessoa do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, na contemplação a Deus diante de uma adoração genuína, possam suplantar esses desejos distorcidos da nossa carne. Em nome de Jesus. Efésios 5, 18 a 20 diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A cobiça da carne. Mas aí João também fala a respeito da cobiça dos olhos, ou seja, um desejo distorcido de desejar, ou seja, desejar coisas através dos olhos que não se deve, né? Sabe aquela expressão que se usa muito, né? Aquilo lá é de encher os olhos. Eu vi um meme essa semana de um cara do lado de uma Ferrari vermelha, assim, aquela testarossa, sabe, do lado, e ele dizendo: eu vou ter uma dessa em nome de Jesus, né? Aí Jesus aparece assim: no meu nome não, vai pagar a tua dívida, né? Sabe, de você olhar e aquilo encher os teus olhos, né? Uau, aquele carro esporte, aquelas coisas que te enchem os olhos. Eu não sei, tem gente que cada um gosta de uma coisa. Cada um gosta de uma coisa. Eu tenho que me cuidar com caneta. Verdade. Tem gente que gosta, papelaria, meu Deus do céu. Né? Tem gente que gosta, aquelas canetas, tinteiro, isso, aquilo outro. Eu tenho lá um altarzinho, brincadeira, não é altarzinho. Né? Eu tenho lá umas canetas. Né? Mas tem que cuidar. Porque se a gente coloca isso no lugar de Deus, no nosso coração, a gente deu um tiro no pé. A gente modificou aquilo que naturalmente deveria ser benéfico para nós. Não é gostoso você pegar uma caneta gostosa, que escreve bem, escrever num papel gostoso e, né, fazer o teu devocional diário? Eu amo um caderno. A Ju é testemunha, chegou uns cadernos novos que eu comprei, eu fiquei lá, né, passando a mão no papel para ver se o papel ia pegar bem a caneta. Eu gosto, não sei, mãe, se eu nasci assim, não sei, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para que essas coisas, elas não tomem o lugar de Deus no nosso coração. Sabe, às vezes, sei lá, é o café. Aproveitar que o irmão deu glória a Deus aí pelo café. Sabe, alguma coisa pode tomar o lugar de Deus. Às vezes a gente se surpreende pelas coisas tão pequenas e bobas que podem tomar o lugar de Deus no nosso coração. A verdade é essa. A gente olha, a gente deseja, a gente começa a pensar naquilo, né? Claro que sempre quando vai falar disso, né, você fala de uma mulher. Mas, sabe, vamos aqui para as coisas mais simples do dia a dia. Vamos aqui para as coisas mais desapercebidas do dia a dia. O que tem tomado o teu coração quando você passa os teus olhos e de repente aquilo já está tomando o lugar de Deus no teu coração? Né? E que te irrita quando não tem. Boa. Né? Sabe, os olhos, Mateus 6, 22, 23, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Olha que forte isso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Por quê? Porque você está filtrando aquilo que você está permitindo com que tome o teu coração, tome os teus pensamentos, tome a tua vida. Onde nós fixamos os nossos olhos e nos alimentamos, nós nos tornaremos iguais àquilo que vemos. A idolatria te faz se parecer com aquilo que você idolatra cada vez mais. Se é relação íntima, se é sexo, a promiscuidade vai fazer com que você se torne aquela pessoa com aquele jeito,
Você sabe o que eu estou falando, né? Às vezes você conhece uma pessoa, ela tem um jeito melado, meloso de lidar. É uma pessoa sensual. Seja homem, seja mulher. Ele já está igual ao ídolo dele. A pessoa que idolatra o dinheiro, você fala com ela o tempo inteiro é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quanto custa, quanto custou, quanto que foi, quanto que isso. Já ficou igual. Já ficou igual. São coisas que nós vamos deixando a vida levar, e se passar desapercebido, daqui a pouco é tarde demais. Porque os olhos vão trazendo para dentro aquilo que não deveria. Salmo 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, diz o salmista. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Que versículo maravilhoso é esse? Desvia os meus olhos das coisas inúteis. O que é inútil aos olhos de Deus, tá? Que você tem focado ultimamente? Ó, uma pergunta boa para o em casa. Um seriado? Filme? Sabe, pastor, qual que é o problema de um filme, de um seriado? Poxa, já que você me perguntou, eu vou responder. O problema é que, geralmente, quando a gente começa a assistir essas coisas, o que a gente está assistindo começa a se tornar referência para nós. E a gente começa a se envolver com aquilo, e a gente vai entrando no enredo, a gente vai entrando naquela história, e se é demasiado, a gente começa a fazer do padrão daquele seriado o padrão do nosso coração. Referências de amor. Às vezes Deus está querendo te ensinar um nível de tolerância para com teu cônjuge, mas você assiste tanto um seriado específico que você está aprendendo mais daquele seriado, níveis de tolerância, do que a palavra de Deus. Um seriado está lá vendo que de repente a mocinha tolerou o marido, tolerou, chegou uma hora que não deu mais, aí ela chutou tudo. Aí você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo, olha, 70 vezes 7. Mas o teu coração foi moldado de tal forma, de tanto aquilo que você assistiu, que você já acha que aquilo que você assistiu é o padrão certo. Porque afinal de contas você se apaixona com os personagens, pelos personagens, não é verdade? Você se envolve. Você está chorando, você está rindo, você está torcendo, você está ansioso. Né? Não é isso que a TV faz com a gente? Né? E eu não estou querendo dizer que a TV é do diabo, meu irmão. Isso daí foi há anos atrás, já meia década atrás se falava sobre isso. Não é isso. Mas nós precisamos ter nos nossos olhos balizas. Sermos sábios, para que quando a gente perceba algumas coisas, a gente mude os nossos olhares dali. A gente mude o tipo de filme que a gente está assistindo. A gente mude o tipo de seriado que a gente está assistindo. Gente, eu fico chocado com a minha esposa, em ouvir às vezes de amigos dos meus filhos, que vão na igreja, amigos da minha filha na época, conforme ela foi crescendo, antes de ter 18 anos, o tipo de filme que eles tinham assistido com os pais. Chocado. A Netflix, que é envolvida com esse ambiente todo de mundanismo, coloca lá PG-14 e você tem lá teu filho crente de 12 anos assistindo do teu lado. Eu vejo pais que colocam a barra abaixo da barra que o mundo está colocando, e eu fico escandalizado. Aí vocês querem que a gente faça milagre aqui no refuginho com eles, né? É dureza. É dureza. Sabe, são coisas que a gente precisa olhar de maneira criteriosa. Precisamos olhar de maneira criteriosa. Que o Espírito Santo possa te despertar nessa manhã. Te despertar nessa manhã. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Meus irmãos, eu já falei isso muitas vezes ao longo desses 14 anos de refúgio. É mais fácil e melhor você errar pelo excesso de zelo, porque pelo excesso de desdém. É melhor você desligar um filme, que ainda que talvez não seja tão ruim assim, do que você continuar assistindo e pagar para ver. Eu estou dando o exemplo do filme, mas poderiam ser várias coisas. O estilo de vida, os acessórios, os bens. Você estava lá no teu contentamento com o Senhor, você estava lá em paz com Deus. De repente você começou a assistir um seriado, que você começou a olhar para um carro diferente, de maneira diferente. Daqui a pouco o teu carro não presta mais. Daqui a pouco a casa que você mora não presta mais. Daqui a pouco as roupas que você tem não prestam mais. Porque você está olhando aquilo e se alimentando daquilo, olhando aquilo e se alimentando daquilo. Havia contentamento no teu coração, e aí foi tudo embora. Foi a presença do Espírito Santo embora, foi o contentamento embora, foi tudo embora. Entrou, sabe o quê? O bichinho do comichão, que ele quer mais. Daí daqui a pouco, você está se endividando, gastando com o que não devia, e um abismo chama o outro. Envelhecendo, sem perspectiva. Meus irmãos, a cobiça dos olhos é danosa para nós. É danosa para nós. Jovens casados, sejam sábios com seus recursos. Se teu Instagram está te fazendo desejar viagens para o exterior, coisas que você ainda não está na hora de desfrutar, apaga isso da tua vida. Vai construir tua casa primeiro. Ter um aparelho telefônico, ter um carro que você não deveria agora, chega. Seja radical, para que você seja encontrado como aquele homem sábio, que calculou a sua torre, que contou os seus dias. Não deixe a cobiça dos olhos te colocar o carro na frente dos bois, e daqui a pouco você está naquele emaranhado de confusão e ter que viver uma década da tua vida para resolver o teu problema financeiro. Talvez para alguns aqui isso seja tarde demais, mas pelo amor de Deus, ensine os mais jovens então. Use das tuas falhas, daquilo que você fez de errado, para ensinar aqueles que estão começando a vida. Faça alguma coisa com isso em nome de Jesus. Eu já fiz muita besteira, meus irmãos, financeiramente. Quando eu fui para os Estados Unidos, tudo brilhava como se fosse ouro. Eu fiquei uma década resolvendo meu problema financeiro para aprender a lidar com dinheiro. Aí quando a gente picou os cartões de crédito, quitou tudo, Deus mandou vir para o Brasil, e aí é outra história, foi outro capítulo. Mas que nós possamos dizer não para a cobiça dos nossos olhos. Amém? E por fim, a ostentação dos bens, que é o orgulho da riqueza. Que coisa mais... meus irmãos, que coisa mais medíocre. Nós deveríamos ter passado de fase faz tempo a respeito disso aqui. Mas a gente continua se sentindo cara quando a gente está chegando lá com aquela roupa, com aquele carro daquele jeito, depois de ter comprado uma coisa que a gente não tinha. Não é verdade? Você continua com aquele sentimento de superioridade, continua como um vitorioso quando faz essas coisas, quando compra essas coisas, quando vive nessa intensidade. Uma ostentação dos bens. Paulo está lá dizendo, eu considero tudo como esterco. E a gente está fazendo do esterco riqueza. Porque nós estamos tão enraizados neste mundo, que a gente ainda vive por ele. Irmãos, permita o Espírito Santo chacoalhar aqui nessa manhã. Não se ofenda com o que eu estou falando para nós. Permita com que as coisas do céu tenham mais valor do que as coisas desse mundo no teu coração e na tua vida. Permita com que a palavra de Deus te chacoalhe, te balance, te tire o chão.
para que não reste mais nada a não ser o próprio Cristo ressurreto. Nós só temos ostentação e orgulho às custas de um outro alguém, sabia? Lucas capítulo 12, versículo 15 diz assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Tem alguém para dar um amém aí? Vamos de novo? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E vamos ler junto, 1, 2, 3, e a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste. Não consiste. Que isso fale ao nosso coração. Que isso nos dispa de todas as desculpas que a gente dá para nós mesmos. Diante de todas as conquistas. Diante de todo sentimento no coração mundano. O Espírito Santo quer te lavar nessa manhã. Nós teremos batismo aqui, mas eu creio que em espírito e em verdade tem um novo batismo no meio de nós. O Senhor quer nos livrar desse mundanismo. O Senhor quer focar o nosso coração nas coisas que são eternas, de eternidade em eternidade, porque tudo aqui é passageiro. É o que o versículo 17 vai dizer para nós: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe, às vezes eu tenho o sentimento de que a gente precisa visitar mais o cemitério. De verdade. Falo de coração. Para que a gente possa ser lembrado de onde é que a gente vai parar. Quer dizer, parar não, né? Mas vocês me entenderam. Na aquisição das coisas desse mundo. Precisamos entender que muitas das vezes menos é mais. O Senhor desenhou uma vida simples para nós. O Senhor desenhou uma vida de contentamento para nós. O Senhor desenhou uma vida de paz, harmonia e tranquilidade para nós. E sabe, amados, muitas das vezes nós somos os responsáveis em fazermos e criarmos as nossas próprias guerras. Criarmos as nossas próprias guerras. Criamos guerras pelas aquisições, criamos guerras pelos desejos do corpo, criamos guerras através daquilo que nós vislumbramos, criamos guerras, e o Senhor nos chama nessa manhã, e nós já estamos encerrando aqui, para refletirmos a respeito disso, e buscarmos de volta a simplicidade de Deus. Você anseia pela simplicidade de Deus? Eu anseio. Vamos parar de correr atrás do vento com tanto esforço que não resta tempo para mais nada, nem para servir a Deus no final das contas. Eu ouço às vezes pessoas dizendo: pastor, eu vou parar de servir nesse departamento, eu vou ter que abrir mão do meu em casa, porque eu tenho que trabalhar mais, eu tenho mais conta para pagar. Mas tem por que conta para pagar? Porque eu comprei o que eu não devia. Pessoas deixando de servir o próprio Senhor, porque tem que trabalhar mais, porque comprou o que não devia. Porque os olhos foram maiores do que o bolso. Vamos despertar desse sono profundo, igreja. Vamos buscar a simplicidade de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé por um instante. Eu quero orar contigo nessa manhã por 4 coisas. Quero orar contigo para que venhamos a submeter os nossos impulsos ao controle divino.
Quero orar contigo para que a gente possa deixar o Espírito Santo nos incomodar sempre que precisar. Eu quero orar contigo para que a gente possa colocar os nossos desejos em xeque com a palavra de Deus diariamente. Eu quero orar para que, por fim, que a gente possa sempre ser questionado e nos questionarmos qual é a vontade de Deus nisso, antes de nós colocarmos os pés pelas mãos. Amém? Você topa fazer essa oração sincera comigo aqui nessa manhã? Precisamos de Deus, que Ele possa nos saciar completamente, para que as outras coisas sejam de fato somente outras coisas, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai bondoso, Pai querido, ensina-nos, Deus, ensina-nos nessa caminhada da vida. Ensina-nos, Deus, a detestarmos esse amor que o Senhor tanto detesta. Ensina-nos, Deus, a lidarmos com o mundanismo como algo que é contagioso, como algo que precisamos de distância. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a submetermos os nossos impulsos ao controle que o Senhor tem sobre todas as coisas. Tu tens liberdade, Senhor, com aquela tua voz, de nos incomodar sempre que precisar. Que quando, Senhor, um desejo for sair do natural e se tornar algo distorcido, incomoda-nos, Espírito Santo de Deus, incomoda-nos ao ponto de nos alertarmos a não fazermos, a não colocarmos os pés pelas mãos, a não cairmos nesta tentação. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Desperta-nos nessa manhã. Oh Deus, que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos coloque em xeque todos os dias. Na mesma medida, Senhor, em que a tua palavra vem a nós, nós sejamos confrontados com as verdadeiras motivações do nosso coração, e que neste momento tão sublime, tão precioso que é nos nossos devocionais, quando o Senhor fala conosco, que o Senhor nos tire, Senhor, da rota de perdição, nos tira da rota de perdição, como aquele trem junto àquele maquinista que estava indo em uma direção, e quando chega no momento da bifurcação, o lado certo é acionado, e então todo aquele trem, todos aqueles vagões continuam fluindo para o lado certo. Oh Deus, em nome de Jesus, não queremos colocar por perder tudo que o Senhor tem construído nas nossas vidas. Não queremos colocar por perder todos os milagres que o Senhor já tem feito no meio de nós. Não queremos colocar por perder, Senhor, tudo que está sendo edificado por meio da tua palavra e do teu Espírito, por uma simples decisão, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. E Deus, que nós possamos questionar constantemente. Lembra-nos que em todo momento de decisão, que em todo momento de bifurcação, que em todo momento onde nós teremos ali uma tomada de decisão, Senhor, que o Senhor nos lembre a questionarmos qual é a tua vontade nisso, para que nós possamos, antes de mais nada, consultarmos a ti, Senhor. Ajuda-nos, livra-nos da cobiça da carne, livra-nos da cobiça dos olhos e livra-nos, Senhor, da ostentação dos bens. Que o Senhor continue ministrando a nossa vida e falando ao nosso coração com intensidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a se sentar. Nós teremos um momento muito especial agora, que é o momento do batismo. Aleluia! Eita, lambadinha boa hoje, hein?
Glória a Deus. Existe um encontro na palavra de Deus épico, um encontro muito lindo, um encontro que fala muito sobre o que vamos estar aqui nesse momento, desfrutando, testemunhando. É um momento muito especial de batismo. E ali em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, narra um encontro muito lindo, que fala assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, carregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, olha só o Espírito Santo: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Olha que história incrível. O Espírito Santo direciona Filipe, fala para ele ir para um caminho. Nesse caminho que ele é direcionado, ele se encontra com o eunuco. O eunuco estava lendo a palavra de Deus com fome e sede de entender, de compreender a palavra. Filipe então se aproxima dele, pergunta para ele se ele entende. Ele fala: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Então Filipe decide explicar todo o plano de salvação. E é muito incrível porque naquele momento, naquela época, naquela era, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador era baseado numa realidade de muita renúncia. Era muito forte você receber um senhorio e declarar um senhorio. E ali eunuco é apresentado tudo isso para ele. E ele crê. A palavra de Deus diz que ele crê. E quando ele avista uma água, ele fala assim: o que me impede? Eu quero, eu desejo, eu creio. E assim ele é batizado. E a palavra de Deus fala que de uma maneira muito miraculosa e muito incrível, Filipe desaparece da frente do eunuco e ele se alegra pelos feitos do Senhor. Então, meu amado,
de entenderem, de compreenderem no discipulado a Escritura, o que significa ter Jesus como Senhor e Salvador, o que implica, quais são as renúncias, aquilo que precisa. Então eles declararam: eu creio na obra redentora de Cristo. E aqueles que estão aqui nessa manhã estão declarando isso: eu creio na obra de Cristo na minha vida. E eles estão aqui agora manifestando diante da igreja, dos irmãos, essa crença, essa declaração de que Jesus é o Senhor de suas vidas. Então nós vamos iniciar a esse tempo tão incrível, de tantos privilégios, e um marco nessa igreja inaugura-se hoje. É a primeira vez que a gente está batizando tanto os discipuladores como o pastor. Então cada discipulador, a partir de hoje, tem o privilégio de estar junto com o pastor, batizando aqueles que eles têm acompanhado no discipulado de Cristo. Então é uma grande alegria para nós. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia, aleluia. Vamos lá então, pode vir. Você reconhece Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu louvo nos vales, louvo nos montes, louvo de dia e louvo à noite. Se vejo Estou cegado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Ouvir ao Senhor todo o meu ser. Ouvir ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Você reconhece Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida? sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo, pois sei que sou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão.
Você reconhece Jesus como teu único e suficiente Salvador daqui para todo sempre? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você reconhece Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Pode, isso mesmo. Você recebe e você reconhece Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo nos vales, louvo nos montes. Eu louvo no dia e louvo na noite. Louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Você reconhece Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu
Você reconhece Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador? Sim. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguém aí para celebrar de pé? Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia! Deus é bom! Deus é bom! Vamos adorá-lo então com essa canção. Senhor, enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Ouvir ao Senhor todo o meu ser. Vamos lá, igreja! Louve ao Senhor! Tudo que tem. Fôlego! Louve ao Senhor. Louve ao Senhor! Louve ao Senhor. Louve ao Senhor! Tudo que tem. Tudo que tem! Fôlego! Louve ao Senhor. Louve ao Senhor! Louve ao Senhor. Louve ao Senhor! Tudo que tem. Tudo que tem! Fôlego! Louve ao Senhor. Louve ao Senhor! Louve ao Senhor. Louve ao Senhor! Aleluia! Deus é bom! Obrigado, Senhor, por essa linda festa. Nós escolhemos a Ti, a Tua porção, e deixamos de lado todo o mundanismo, Senhor, para nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Ti. Que Tu sejas engrandecido nessa semana, que o Teu nome reine sobre o nosso coração e que o Senhor nos leve em bênção, na entrada, na saída, Senhor, nos guardando, nos protegendo, em nome de Jesus, amém e amém. Tenha uma semana cheia de Deus, em nome de Jesus.